FM, Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7h30. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é quarta-feira, dia 19 de setembro de 2012. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, você que ouve O Mundo em Sua Casa. O Mundo em Sua Casa. Confira agora os destaques de hoje. Juiz absolve acusados da Operação Sexto Mandamento. Oposição vai pedir investigação sobre Lula. Senador defende o ex-presidente. Correios anunciam greve a partir de hoje. Papiro sugere que Jesus Cristo foi casado. Brasil e Argentina definidos para o jogo no Serra Dourada. Agora 7h31, estes e outros assuntos você confere a partir de agora. O Mundo em Sua Casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu parcialmente nublado, com períodos de nublado e névoa seca. A temperatura máxima pode chegar aos 33 graus. E a umidade relativa do ar fica entre 55% e 20%. Neste momento, os termômetros marcam 23 graus em Goiânia. 7h32. O Mundo em Sua Casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, eleições 2012, candidatos já gastaram R$1 bilhão em campanhas. Folha de São Paulo, Haddad diz que associá-lo a José Dirceu é degradante. O Estado de São Paulo, o governo reage a críticas e anuncia leilões de petróleo. Correio Brasiliense, bando de Cachoeira terá passaportes bloqueados. Valor econômico, Fazenda fará mudanças na previdência privada aberta. Estado de Minas, o preço das cotas. Universidades federais calculam que precisarão de R$1,5 bilhão a mais para garantir a assistência ao contingente maior de estudantes carentes. Jornal do Comércio de Pernambuco, mais bicicletas para destravar o centro de Recife. Entram em funcionamento em outubro as estações para pequenos deslocamentos de ciclistas. 0 hora, enxurrada e vento de 100 km por hora. Tempestade destelha casas e hospital no norte e noroeste do Rio Grande do Sul. Brasil Econômico, na véspera do encontro de Dilma com Obama, Manteiga ataca os Estados Unidos. O popular PM usará ex-soldados do Exército para reduzir déficit. Manchete do Jornal Diário da Manhã. Saúde, faltam médicos. De cada 3 atendimentos realizados em Goiânia, 2 são de pacientes que residem no interior. 7h33. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás. O governador Marconi Perillo inaugura daqui a pouco às 9 horas em Mineiros o Colégio Estadual Helena Paniago, construído no padrão século XXI. 2 cidades do entorno do Distrito Federal receberam ontem a visita do governador do estado. Marconi Perillo vistoriou obras e distribuiu benefícios aos municípios de Novo Gama e Valparaíso. O governador Marconi Perillo esteve nesta terça-feira em Novo Gama, no entorno de Brasília, para vistoriar as obras de duplicação da GO 520 sentido Lago Azul, parte do programa Rodovida Construção. Metade dos quase 5 quilômetros já está concluída. As obras custaram R$8 milhões aos cofres estaduais. O trecho, segundo o governador, era uma das principais reivindicações da população. Nós estamos vistoriando as obras de duplicação e iluminação da GO 520, que é uma obra importantíssima, talvez a mais importante da cidade de Novo Gama. E ao mesmo tempo vamos também vistoriar as obras do presídio, que estão começando, presídio para 300 presidiários, e além de outros benefícios que nós também estamos hoje anunciando aqui na cidade de Novo Gama. Ainda em Novo Gama, o governador Marconi Perillo entregou 800 cartões do programa Bolsa Futuro e 300 cartões do Renda Cidadã. Marconi afirmou que o polo industrial de Novo Gama será finalizado durante seu governo e garantirá postos de trabalho para a população local. Eu não quero que esses empregos sejam ocupados por quem vem de fora. Eu quero que vocês, os goianos, ocupem os melhores empregos aqui e ainda concorram para ocupar os melhores empregos lá fora. Essa é a nossa meta e é por isso que nós estamos aqui hoje entregando os cartões
Andresa dos Reis, de 16 anos, é uma das beneficiadas do Bolsa Futuro. Ela começará em outubro o curso de recepcionista de hotelaria. E esse é só o começo. Ela sonha em cursar Direito. Seria uma maravilha, gostei muito, vai me ajudar bastante na minha vida. Tanto para agora, mas tanto para depois. Eu faço o curso depois, eu posso arrumar uma coisa melhor para mim. Então eu gostei muito. Marconi Perillo esteve também em Valparaíso, onde inaugurou 507 mil metros quadrados de reabilitação asfáltica de vias urbanas. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. E na tarde de ontem foi assinada a lei que cria o Fundo Estadual de Saúde. A iniciativa visa desburocratizar a gestão. Segundo informações da Secretaria Estadual de Saúde, um processo de compra de medicamentos ou insumos para os hospitais dura em média 540 dias para ser finalizado. Com o fundo estadual, esse tempo vai ser reduzido. O que muda é que a burocracia do processo e a prestação de contas, que era feita antes da compra, agora vai ser feita depois. A lei, aprovada na Assembleia Legislativa no último dia 29 de agosto, foi sancionada na tarde de ontem no Palácio Pedro Ludovico pelo governador Marconi Perillo. O governador fala do trabalho desenvolvido para melhorar a saúde no estado. Estamos dando um passo no sentido de garantirmos a prestação, a entrega de serviços de saúde de melhor qualidade para o usuário, que é o povo. Nós criamos na estrutura de governo uma série de mecanismos de fiscalização que vão nos ajudar a aferir permanentemente a qualidade da prestação dos serviços realizados em cada hospital. O fundo vai dar autonomia para o gestor da pasta e os 12% do orçamento do Estado destinados à saúde vão ser gerenciados via fundo. Riva Cran, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h37. Ontem à noite, o governador Marconi Perillo e a primeira-dama, Valéria Perillo, promoveram um jantar beneficente em prol da Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás, integrante do Centro de Educação Profissional em Artes Basileu França. Foram convidados 100 casais para participar do evento e cada um deles pagou R$3 mil pelo convite. De acordo com Mauro Fayad, os recursos arrecadados vão financiar uma turnê da orquestra por todo o país. É o segundo ano consecutivo que o governo de Goiás recebe convidados aqui nos Jardins do Palácio, no sentido de levantar recursos para que a Orquestra Sinfônica de Goiás possa fazer viagens. O ano passado ela teve a oportunidade de ir para a Espanha, mais especificamente para Catalunha, onde fez uma série de concertos. Agora repete-se, só que o objetivo desse ano é levantar recursos para viagens nacionais, ou seja, nós vamos divulgar a Orquestra de Goiás em algumas capitais do nosso país. O maestro Eliseu Ferreira destacou que essa iniciativa do governo estimula a qualificação dos músicos da orquestra. A orquestra jovem tem crescido muito, os músicos têm crescido individualmente, em conjunto. Então, assim, mudança de vida, mudança de história, né? Mudança de trajetória até. Então, pessoas que ao estudar música têm a sua ascensão social, a autoestima elevada. Né? E também a gente resgata de uma situação não muito legal, né? Para uma situação de profissionalismo mesmo. Uma perspectiva de trabalho profissional em relação à música. E com essa valorização que o governo mostra ao trazer a orquestra aqui, todo esse glamour, mostra esse comprometimento com a cultura. E eu tenho certeza que eles sairão daqui hoje muito mais motivados ainda para continuar estudando. O governador Marconi Perillo apontou que outro objetivo desse evento é estimular os empresários a investir na cultura goiana. Essa cultura, este conceito de responsabilidade social precisa ficar cada vez mais evidenciado para as pessoas que apreciam a música e as artes, mas que podem muito contribuir para que a gente tenha uma amplitude maior de pessoas envolvidas com as artes, à medida em que as empresas também apoiam. E o apoio das empresas não pode se dar só numa noite aqui no Palácio, mas também através da Lei de Incentivos à Cultura. Através da Lei de Incentivos à Cultura, muitos talentos podem florescer e podem não apenas fazer bonito aqui em Goiás, mas no Brasil e no mundo. A Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás realiza 40 concertos anuais em Goiânia e região metropolitana. O grupo recebe o apoio do programa Bolsa Orquestra, criado pelo governador Marconi Perillo em 2005. Lorena Borges, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h40. O deputado quer definir período de uso para os veículos do transporte escolar.
A sessão de ontem à tarde foi pouco movimentada, mas chegaram a casa e foram lidas 10 matérias de autoria do governo, dos quais 2 vetos. Também alguns deputados aproveitaram para a apresentação de projetos e requerimentos. O deputado Thales Barreto do PTB apresentou um projeto definindo o período de vida útil para os veículos utilizados no transporte escolar. Na realidade, nós estamos buscando estabelecer um limite da vida útil desses veículos utilizados como transporte escolar. Acho que é fundamental, porque nós estamos vendo ônibus extremamente sem nenhum tipo de estrutura para carregar o futuro do Brasil, que são nossas crianças. Então nós estamos estabelecendo 10 anos para veículos tipo automóvel e 12 anos para tipo veículo micro-ônibus. E principalmente dar autonomia aos Detrans municipais, aos Cidetrans municipais, para que eles possam estar fiscalizando uma constância maior desses ônibus. O senhor acha que a segurança hoje desse veículo não é muito boa? Não, isso eu acho que a prova é o tanto de acidentes que nós estamos vendo, que infelizmente a qualidade desses ônibus em alguns lugares são muito ruins, né? Então acho que nós temos a atender todas as reivindicações que existe o CONTRAN, né, que regulamenta a legislação, e eu tenho certeza que será muito importante para fiscalizarmos e acompanharmos melhor o transporte escolar, principalmente no interior, né, que a gente vê aquele transporte que busca o aluno na zona rural, que está buscando uma distância maior, ele tem que ter condições melhores de uso. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h42. Prefeitáveis da capital discutem o desafio de pensar as cidades em evento no Sindicato da Indústria da Construção Civil de Goiás. Candidatos à Prefeitura de Goiânia participam de encontro no Sinduscom com entidades relacionadas à cadeia da construção em Goiás. O desafio de pensar o futuro das cidades foi o tema tratado pelo Fórum, composto por AGE, ADEME, Clube de Engenharia, entre outros. O presidente do Sinduscom, Justo Cordeiro, destaca o objetivo do evento desta terça-feira. O objetivo é trazer aos candidatos, de um modo geral, a ideia de ter que ouvir a população para fazer um bom projeto e a necessidade que tem de planejar as cidades. Esse planejamento, essa ouvidoria, deve ser feito com as entidades, com a população de um modo geral. A candidata Isaura Lemos fala da proposta dela para a atuação da mulher no setor. Nós queremos manter uma mesa permanente de conversação e essas propostas de inovação tecnológica, de colocar a mulher no mercado de trabalho da construção civil, de procurar fazer as adequações no planejamento urbano para propiciar o maior número de construção de moradias, para nós é da mais alta importância e vamos apoiá-las. Já o prefeitável Cimeison ressalta a vocação econômica de Goiás. Olha, principalmente assumir as nossas vocações. Eu creio que aqui nós temos um grupo que nos ajudará muito a administrar Goiânia. Goiânia que tem essa vocação natural por ser um centro administrativo, um centro comercial, mas também hoje, como já o próprio Sebrae pontua bem, é um grande polo, principalmente do turismo de negócios, é o eixo também agropecuário do estado, e nós precisamos usar todas essas potencialidades de Goiânia. Eu não tenho dúvida que aqui hoje, essa reunião, nós estaremos falando com um grupo que vai nos ajudar muito a planejar Goiânia. Entre as sugestões apresentadas pelo Fórum aos candidatos estão gestão de resíduos, sustentabilidade nas edificações, transporte coletivo, habitação e planejamento urbano. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h44. O mundo em sua casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central. Comunicando com o mundo. O mundo em sua casa. Política Nacional. Após acordo entre governo e uma parcela da bancada ruralista, a Câmara dos Deputados aprovou ontem o texto principal da versão da medida provisória do Código Florestal, que beneficia médios produtores. A proposta agora segue para apreciação no Senado. Para viabilizar a votação, o líder do governo, Arlindo Quinaglia, teve que ceder e não se opor à versão aprovada na comissão especial que atende aos médios produtores. O caso Mensalão. Marco Maia defende o ex-presidente Lula após reportagem da revista Veja.
O presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia, do PT Gaúcho, questionou nesta terça-feira a reportagem publicada na última edição da revista Veja, com a manchete Os Segredos de Valério. O parlamentar entende como absurda a abordagem na revista que traz insinuações sobre a participação do ex-presidente Lula na ação penal 470, mais conhecida como Mensalão. O parlamentar entende que a revista insiste na tentativa de envolver Lula no processo com a disposição de influenciar as eleições municipais e reiterou sua convicção de que o ex-presidente não tem qualquer envolvimento com as denúncias. Eu acho que isso é um outro absurdo. Vejam vocês de que o advogado do cidadão Marcos Valério desmente as acusações e a revista mantém elas como se elas fossem verdadeiras. Então, na minha avaliação, não há nenhum envolvimento do presidente Lula e esta tentativa de buscar, de trazer o presidente Lula para o debate, na avaliação, é só uma questão para tentar influenciar no processo eleitoral. Marco Maia ainda afirmou que no futuro, um dos debates que o Congresso terá de fazer é com relação às fontes que passam informações para jornalistas. Aliás, esse é um debate que para o futuro nós vamos ter que fazer também com a imprensa brasileira, que é o debate das fontes, né? Hoje em dia ficou muito simples dizer que há pessoas ligadas ao governo, pessoas ligadas ao deputado Marco Maia, pessoas ligadas ao fulano de tal, disseram tal coisa, mas quando você vai perguntar, mas quem foi a pessoa? Não, mas aí o segredo da fonte não posso dizer quem é. O ministro Joaquim Barbosa, relator do processo do Mensalão no Supremo Tribunal Federal, começou a ler nesta semana seu voto sobre o item 6 da denúncia que trata de corrupção passiva e ativa envolvendo a cúpula do governo Lula e deputados da base aliada. Os partidos de oposição divulgaram uma nota conjunta anunciando que vão pedir ao Ministério Público investigações sobre o suposto envolvimento do ex-presidente Lula no Mensalão. Os partidos de oposição, PSDB, DEM e PPS, anunciaram que deverão pedir ao Ministério Público investigações sobre o suposto envolvimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Mensalão, logo após a conclusão do julgamento do caso no Supremo Tribunal Federal. O pedido se baseia em reportagem publicada pela revista Veja do último fim de semana, segundo a qual o operador do Mensalão, Marcos Valério, tem dito a familiares e amigos que Lula seria o chefe e fiador do suposto esquema de desvio de recursos públicos, lavagem de dinheiro e compra de apoio político no início de seu governo entre 2013 e 2005. Além de cobrar explicações de Lula, os partidos afirmam que o silêncio do ex-presidente sobre a denúncia é ensurdecedor. As legendas dizem que ele deveria ser o maior interessado em prestar esclarecimentos sobre fatos que o envolvem diretamente. O líder do PSDB no Senado, senador Álvaro Dias, classificou o Mensalão como o maior escândalo de corrupção do país. Decidiu aguardar o julgamento para evitar especulações em torno de uma representação que pretende a oposição protocolar assim que o Supremo Tribunal Federal concluir o atual julgamento. É evidente que desvios ocorrem sempre, mas não na dimensão do Mensalão. O que se instituiu no Brasil foi um modelo de loteamento dos cargos, de aparelhamento do Estado, a instalação do balcão de negócios, a cooptação dos partidos e políticos para um projeto de poder de longo prazo. Este é o desenho do Mensalão, o mais atrevido escândalo de corrupção da história republicana, conforme afirma o atual procurador. Desde a publicação da reportagem, Lula não se manifestou sobre o assunto. Os partidos também cobram da revista Veja os elementos que sustentam a reportagem. Segundo o jornalista Ricardo Noblar, do jornal O Globo, a revista gravou entrevista com Valério, mas não divulgou as declarações que acusam o ex-presidente por um acordo com seu advogado. De Brasília, Ronaldo Berwanger. 7h49. O mundo em sua casa. A Prefeitura de Paulo Garcia entregou 3 CMEIs em 2 anos e meio. Você não acha um exagero prometer 88 CMEIs em 4 anos? Goiânia tem jeito, com Jovair prefeito. Jovair faz uma campanha séria e limpa, sem tentar enganar o eleitor com falsas promessas. Jovair tem real compromisso com a melhoria de vida do povo. Goiânia tem jeito, com Jovair prefeito. Coligação Goiânia 24 horas. Venham todos participar da 14ª Expo Flor, Flores e Plantas de Olambra, que acontece de 22 de setembro a 6 de outubro na Praça Cívica. Ei, Flor. O horário é sempre das 9 da manhã às 21 horas, com entrada franca. Venham todos ver e se encantar com a beleza das flores. A Expo Flor é uma promoção da Cooperativa de Produtores de Flores de Olambra e União do Vegetal. Apoio Sistema Brasil Central de Rádio. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia.
O governador Marconi Perillo sancionou na tarde de ontem a lei que institui o Fundo Estadual de Saúde, aprovado pela Assembleia Legislativa no final do mês de agosto. O fundo visa desburocratizar a gestão e garantir mais agilidade aos processos de compras de equipamentos e medicamentos hospitalares. Para mais detalhes sobre a criação do Fundo Estadual de Saúde, vamos conversar agora com o secretário estadual de Saúde, Antônio Faleiros. Bom dia. Bom dia, é um prazer falar com você, com a Karine e com seus ouvintes. Secretário, como o fundo vai ser gerenciado? O fundo é gerenciado pelo gestor da pasta. O gestor da pasta é o secretário de saúde, que até então tinha muito menos estrutura para poder fazer os avanços que a saúde precisa. Acho que todos vocês da imprensa, os que nos ouvem, sentiram aí ao longo de todos esses 18 meses de nossa administração, sempre nós falando, insistindo que a pasta da saúde precisava ter um tratamento diferenciado das demais pastas, por causa da sua complexidade, do seu número enorme de itens que tem que ser comprado, pela urgência e emergência dos nossos hospitais. Enfim, esse emaranhado burocrático de instâncias decisórias na área de saúde emperravam o funcionamento da pasta. Nós começamos a fazer ações pontuais para resolver isso, e resolvemos em grande parcela, como, por exemplo, criar uma plataforma de compras, transferir as gerências dos nossos hospitais para a organização social, mas ainda faltava justamente essa independência administrativa que a Secretaria precisa e que agora tem através do Fundo Estadual de Saúde. Eu espero que isso seja uma ferramenta de muita valia para transformar a saúde de Goiás. Eu acho que é um marco extremamente importante a criação do Fundo da Saúde aqui no nosso estado. Secretário, como a pasta vai cumprir as exigências da lei de licitações, uma vez que agora foi criado o fundo? Da mesma forma, a lei é uma só, ela não muda, seja para o fundo, seja agora, seja depois. O que muda é justamente o pré e o pós. Porque, na realidade, você quando tem uma estrutura já não tão ágil como é a própria Secretaria, com vícios ao longo do tempo, já tem uma demora substancial para você fazer todas as ações prévias. E depois você ainda tem que mandar previamente para outros órgãos de fiscalização que tem outra demora. Então, o que nós vamos desamarrar é justamente essas instâncias que fiscalizam a Secretaria previamente. Acho que nós temos que exigir muito a fiscalização. O gestor tem que ser fiscalizado, mas tem que ter liberdade para trabalhar. Você faz a fiscalização a posteriori, como é o que acontece, por exemplo, no Tribunal de Contas, que antigamente, há mais de 25 anos, tinha também controle prévio. Mas chegou-se à conclusão que o controle tem que ser rigoroso, mas tem que ser a posteriori. Deixa que as coisas aconteçam na Secretaria e depois você tem estrutura para fiscalizar se fez alguma coisa errada. Agora, esses recursos do fundo, eles serão aplicados principalmente em que tipo de situação, ou essa verba pode ser destinada para qualquer tipo de despesa? Olha, nós tivemos agora no ano de 2012, logo no início do ano, justamente a normatização da emenda 29 através da emenda da lei complementar 141. Essa lei justamente estabelece aonde tem que ser aplicados os recursos da saúde. Então, os 12% que o Estado tem que aplicar obrigatoriamente na saúde não pode mais ser aplicado em qualquer coisa paralela ou semelhante, ou que talvez seja ações complementares de saúde. Mas então está bem elencado aonde você tem que aplicar esses recursos na lei 141. Inclusive até em saneamento de pequenas comunidades é permitido. Mas antigamente usava-se qualquer tipo de saneamento básico como área de saúde e podia ser aplicado. Hoje não. Hoje você tem bem claro na legislação onde você tem que aplicar os recursos, só mesmo em ações diretas de saúde. Secretário, a saúde enfrentou a falta de medicamentos há bem pouco tempo. A criação do fundo é uma garantia de que esses medicamentos serão fornecidos aos pacientes nas unidades de saúde? Pois é, ainda bem que você usou esse termo no passado, né? Enfrentou. Enfrentamos mesmo. Foi uma guerra a gente conseguir fazer compras na Secretaria com a burocracia existente ali. Hoje você já tem os nossos hospitais funcionando plenamente. Hoje nós não temos mais problema, não temos mais crise na área financeira. Hoje nós já podemos pensar saúde pública, já podemos pensar em planejamento, em fazer ações que venham ao encontro à promoção da saúde da população. Esse fundo, é claro que ele é uma ferramenta, como eu disse para você, para a gente continuar fazendo funcionar bem o Hemocentro, o LACEN, os medicamentos de alto custo
Juarez Barbosa, que há uma necessidade enorme, uma demanda enorme por esses medicamentos, você tem que fazer políticas, traçar novas políticas para o Estado, você tem que acompanhar os municípios na sua execução das políticas compartilhadas, das políticas que eles têm autonomia de fazer, você tem que repassar recursos de contrapartida aos municípios, tem que ampliar ações de saúde, inclusive hospitalar em outras regiões mais carentes, como por exemplo em torno de Brasília, onde nós precisamos criar hospitais lá em Santo Antônio Descoberto, lá em Planaltina, lá em Águas Lindas, lá em Novo Gama. Você tem que fazer tipo AME, ambulatórios de alta complexidade em algumas regiões do estado. Você tem que fazer o Conecta SUS, que é a conexão entre todos os municípios, as regionais e a Secretaria de Saúde. Enfim, você tem uma gama de ações que aí sim é planejar a saúde pública e fazer com que as coisas aconteçam para evitar que o paciente precisa demandar aos hospitais. Então, eu acho que o fundo é essa ferramenta que nos faltava. Faltam outras coisas. Eu sempre disse ontem no discurso que eu fiz junto ao governador, que nós temos uma carência muito grande até de estrutura física. A Secretaria de Saúde ela é pulverizada em toda a Goiânia. Hoje nós temos a nossa sede aí no CERN e essa sede nossa não comporta a gente trazer mais colaboradores. E nós precisamos de ampliar a nossa estrutura aí, mas no entanto nós temos dificuldade até de espaço físico. Mas isso são coisas que são mais, podem demandar mais tempo. Agora o que não pode é essa morosidade que a Secretaria tinha. E agora, graças a Deus, já estamos na fase agora de recuperação total da administração da pasta. Secretário Estadual de Saúde, Antônio Faleiros, obrigada pela sua participação aqui no Mundo em Sua Casa. Bom dia. Bom dia a você, Carinho. Bom dia ao Gil. Bom dia a todos. Um grande abraço. Secretário Estadual de Saúde falando então sobre o Fundo Estadual de Saúde. 7h58. Depois de conseguir reverter a proibição de visitar o noivo, Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, no presídio da Papuda, no Distrito Federal, Andressa Mendonça terá direito a uma visita íntima com Cachoeira a cada 15 dias. A duração dos encontros será de 6 horas. Advogado de Andressa, Ney Moura Teles, explica que a empresária tem visitado Cachoeira desde o início de agosto. Ney conseguiu por liminar derrubar a proibição imposta a Andressa pelo juiz da 13ª Vara da Justiça Federal de Goiás, Mark Yoshida Brandão. Ela foi acusada de chantagear o juiz responsável pela investigação da Operação Monte Carlo da Polícia Federal, Alderico da Rocha Santos. Além das visitas, a terceira turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região determinou a devolução de fiança de R$100 mil paga por Andressa para não ficar presa pela acusação de chantagem. 7h59. Ministra dos Direitos Humanos visita Goiás e discute casos de homicídios. Em discurso da tribuna na sessão de ontem, o deputado Mauro Rui do PT destacou a visita que a ministra Maria do Rosário da Secretaria Nacional dos Direitos Humanos faz a Goiânia no dia de hoje. Da agenda consta encontro com o governador Marconi Perillo e participação na reunião do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, do qual ela é presidente. O deputado Mauro Rui do PT disse que vários casos de crimes não solucionados no Estado serão levados até a ministra. Falta de esclarecimentos aí com crimes bárbaros, como o do radialista, que todos se lembram muito bem, como o do advogado Davi Seba, né, e tantos outros que infelizmente estão virando rotina aqui no estado de Goiás. E vamos ter também a reunião do Conselho de Defesa do Direito à Pessoa Humana, que é o CDDPH, o Conselho de Direitos Humanos Nacional da Presidência da República, que vai se reunir em Goiás. É a terceira vez em 50 anos que sai de Brasília. Aconteceu no Espírito Santo, Rio de Janeiro, agora em Goiás. O que vai realmente ser discutido nessa reunião do Conselho? Todas essas graves situações de segurança aqui em Goiás, caso a caso, podendo inclusive ser solicitada a federalização das investigações desses casos não esclarecidos. A abertura da reunião do Conselho está prevista para as 2 da tarde. Segundo o relatório da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, nos últimos 10 anos, 36 pessoas desapareceram em Goiás após abordagem policial. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 8 horas. O juiz Fernando César Rodrigues Salgado, da 2ª Vara Criminal de Rio Verde, absolveu 17 réus acusados de matar 5 foragidos da cadeia da cidade. De acordo com a Operação Sexto Mandamento, deflagrada pelo Ministério Público Estadual, eles integravam um grupo de extermínio dentro da Polícia Militar de Goiás. Para o magistrado, contudo, o Ministério Público de Goiás não conseguiu provar que os policiais capturaram e mataram deliberadamente as vítimas. Secretaria de Segurança Pública lança projeto militar voluntário. Jovens que saíram do serviço militar terão a oportunidade de ingressar na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros.
A Secretaria de Segurança Pública já finalizou o projeto de lei que cria o Serviço de Interesse Militar Voluntário. De acordo com o comandante da Polícia Militar, Coronel Edson Araújo, os reservistas poderão prestar serviço pelo período de 33 meses e terão remuneração de 2 salários mínimos. Eles serão destacados para trabalhar em funções básicas da PM. Chegando aqui, ele vai receber ainda um tratamento especial para que ele possa atuar na atividade de policiamento comunitário, na atividade de policiamento básico. Nós temos diversos eventos onde nem é necessário o emprego de armas. Policiamento de eventos como pecuária, eventos de futebol, policiamento nas áreas comerciais, escolas, onde o grau de risco é menor, onde nós possamos estar empregando esses homens. Para o secretário de Segurança Pública, João Furtado Neto, o projeto vai permitir reforçar as forças de segurança ao mesmo tempo em que proporciona uma oportunidade de trabalho para quem concluiu o serviço militar obrigatório. Ele explica que os reservistas serão obrigados a estudar e terão vantagens no concurso da Polícia Militar. Estamos exigindo desses meninos que eles se matriculem num curso de nível superior. É preciso estudar para integrar o projeto. Depois de 3 anos dentro do projeto, com bom comportamento, com bom aproveitamento, esse menino termina o seu estágio, termina o seu período de recrutamento nas polícias goianas e recebe um título para concorrer ao concurso de ingresso como efetivo nas polícias goianas. A seleção dos primeiros recrutas deve começar pelo entorno de Brasília. Nós tomaremos a iniciativa de nos comunicar com esses jovens, através de uma indicação do próprio Exército, que vai fazer uma triagem dos jovens mais qualificados, faremos um recrutamento regional. O primeiro recrutamento ocorrerá no entorno do Distrito Federal. Nós gostaríamos de recrutar meninos que deixaram o Exército Brasileiro e que tenham a vontade de ter uma atividade remunerada numa corporação centenária. A Polícia Militar Goiana tem hoje cerca de 12 mil homens, quando o ideal seria ter 16 mil. O projeto vai contribuir para o objetivo de se chegar a 30 mil homens em 2022. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8:03. Os funcionários dos Correios entram em greve a partir de hoje. Além de Goiânia, as unidades de Anápolis, Rio Verde, Jataí, Uruaçu, Catalão, Quirinópolis, Caldas Novas e Itumbiara também vão ficar sem atendimento. Para mais detalhes sobre como fica o funcionamento dos serviços dos Correios durante a greve, vamos conversar agora com o coordenador de suporte dos Correios em Goiás, Ataíde Henrique Duarte Júnior. Bom dia. Bom dia, Gil. Bom dia aos ouvintes da Rádio Brasil Central. O senhor já pode avaliar como a greve pode afetar os serviços de entrega de correspondências no Estado? Olha, Karina, muito pertinente a sua pergunta e ela nos oferece a oportunidade de tranquilizar a população goiana, justamente porque, como a greve dos Correios já é um fato, quanto mais todos os anos a gente infelizmente passa por esse período de movimento parevista, todas as ações com vistas a minimizar a decorrência de um problema de greve, eles já foram adotados pela empresa. E só fazendo uma observação, as cidades em que você citou, a gente não tem ainda um indicativo da paralisação, e se houver paralisação, o que geralmente entra de greve, a categoria que geralmente entra de greve é o carteiro. Então o atendimento dessas localidades estará perfeitamente sendo executado. Agora, nós temos um contingente da área administrativa que pode chegar até 230 pessoas que já estão a postos para entrar em operação na área operacional, justamente para cobrir a ausência dos carteiros que aderirem à greve. Historicamente, nós temos um contingente que se aproxima de 200 pessoas que entram de greve e nós teremos esse ano, podemos contar esse ano com até 230 pessoas da área administrativa. Em resumo, o que nós podemos ressaltar é que a população pode ficar tranquila, uma vez que os serviços de distribuição, principalmente de objetos urgentes, estarão sendo feitos normalmente. E qual é a disposição dos Correios em negociar com os funcionários para que a greve tenha um fim mais breve possível? Esse ano, diferente de anos anteriores também, nós temos a figura do mediador, que é o TST. Tem o ministro do TST que hoje, inclusive, já marcou uma audiência de conciliação entre a Federação dos Trabalhadores, um grupo de sindicatos independentes, bem como com a direção da empresa. A audiência está marcada para o período da manhã e pode ser que nós cheguemos a uma conclusão aí com relação à finalização desse movimento parevista. Se porventura não houver um acordo, será marcado um dissídio, será definida a data do dissídio, e com isso a gente supõe, claro que aí depende das partes, supõe que a greve dos Correios desse ano, também diferente de anos anteriores, ela terá um período de duração bem mais reduzido. O ano passado nós tivemos 28 dias de paralisação, e o ajuizamento do dissídio só aconteceu na fase final desses 28 dias. Hoje não, hoje nós temos já no primeiro dia
de movimento paredista, o processo já sendo encaminhado aí para a figura do mediador, que é o ministro do TST. Agora, os Correios pediram pelo menos 80% do contingente em cada uma das unidades operacionais da empresa? Isso. Quando houve a sinalização do movimento paredista, os Correios já entraram, dentro do seu ajuizamento, já entraram com um dos aspectos, que é justamente esse, a manutenção de pelo menos 80% do efetivo. Só que a juíza que analisou esse caso, decorrente dos 2 casos que nós tínhamos até então, que era Minas Gerais e Pará, e como não tinha esse contingente paralisado, ela acabou por não conceder essa liminar. Claro que hoje a situação muda, né? Porque hoje nós temos, vocês citaram muito bem, o movimento ele acontece em todas as regionais do país, com exceção daquelas regionais que terão ainda a Assembleia marcada para o próximo dia 25. Mas, diante desse cenário hoje, pode ser, se alguma regional, e parece que não é o caso de Goiás, nós estamos falando tudo em tese, porque hoje que começa efetivamente a greve. Se por acaso o efetivo de paralisação superar 80%, os Correios reforçarão esse pedido de liminar. Mas no nosso caso de Goiás, a gente tranquiliza dizendo, nós temos um contingente aqui que se aproxima de 3 mil pessoas, e historicamente a nossa paralisação aqui, ela atinge em torno de 200 pessoas. E esse efetivo, conforme precisamos do início da reportagem, ele pode ser compensado com o pessoal da área administrativa. Outras questões que nós podemos lançar mão, que é o aumento, a concessão de hora extra, o trabalho final de semana, e todas as outras ações que puderem ser implementadas já estão em curso, justamente conforme precisamos para evitar que a população tenha prejuízo. Então o senhor garante que não haverá atraso na entrega de correspondências? Com relação a objetos urgentes, podemos tranquilizar, até porque nós temos esse compromisso de prazos. Então, os objetos urgentes postados e recebidos aqui no estado de Goiás, nós temos um contingente da área administrativa envolvida com a operação justamente para fazer a entrega dos objetos. Nesses casos, a gente sempre cita que é o carro-chefe dos Correios, que são os SEDEX. Ataíde Henrique Duarte Júnior, coordenador de suporte dos Correios em Goiás. Obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Bom dia. Bom dia, muito obrigado a você e obrigado também aos ouvintes. Ataíde Henrique Duarte Júnior, falando então sobre a greve dos Correios. Os funcionários dos Correios entraram em greve a partir de hoje, afetando os serviços em várias cidades, inclusive Goiânia. Entre as exigências dos funcionários está o reajuste de 7,16% no piso salarial. Agora são 8h09. 12 veículos foram recuperados em uma operação realizada pela Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos em Formosa, a 280 quilômetros de Goiânia. Segundo a Polícia Civil, os automóveis foram roubados por 2 homens que atuavam há 2 anos na prática do crime. Eles foram presos em Montevidéu do Norte, a 460 quilômetros da capital. Entre os veículos recuperados estão carros de passeio, motocicletas, caminhões e até tratores. As investigações começaram após o roubo de uma moto com placa de Brasília no dia 12 deste mês. Segundo a polícia, outras 4 pessoas suspeitas de envolvimento com o bando também foram identificadas, mas estão foragidas. A polícia informou ainda que eles tratavam as vítimas com extrema violência. A dupla presa foi autuada por roubo qualificado e formação de quadrilha. E menor é apreendido acusado de roubar e esfaquear patrão. Expulso da empresa onde ajudava o pai no trabalho em Aparecida de Goiânia, um menor de 17 anos armou-se com uma faca e tentou matar o patrão Cid Paiva, de 59 anos, que foi atingido com um golpe na barriga. Horas depois da tentativa de homicídio, o menor foi capturado pela polícia, relata a titular da Delegacia de Apuração de Atos Infracionais de Aparecida de Goiânia, delegada Miriam Vidal. O menor, ele morava no Mato Grosso com a mãe, veio para cá há algum tempo para morar com o pai. O pai é funcionário do sítio, da empresa do sítio, há 30 anos e mora num alojamento dentro da empresa. Esse menor estava na empresa, às vezes, eventualmente, fazia um trabalho ou outro, mas como estava com comportamento inadequado, o dono da empresa pediu que ele deixasse de morar lá na empresa. Ele é usuário de drogas. Ao saber disso, então ele teria no dia de ontem pego uma faca na cozinha da empresa. Ele entrou na sala do dono da empresa, desse empresário, ficou escondido no banheiro e 2 horas depois, quando o empresário chegou, ele falou que esfaqueou na região do abdômen. Nós fomos acionados, fomos até lá, né, descobrimos a autoria e passamos então a procurar em eventuais endereços. Nós encontramos ele já no final da tarde, perto da região onde morava uma ex-namorada. Ele empreendeu fugas por um colégio, até colocaram algumas situações das crianças em perigo, colégio de crianças pequenas,
Ele pulou vários muros, entrou em várias residências, até os policiais conseguiram alcançar e apreendê-lo. Como pegou R$305 e o telefone celular do patrão, o menor irá responder por tentativa de latrocínio. Até o final da tarde de ontem, o empresário, que é proprietário da Goiás Fundação, permanecia internado em estado grave em um hospital particular de Goiânia. Aulos Rincon, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8h12. A seguir as notícias do esporte com José Calazans. O mundo em sua casa. O ex-presidente Lula apoia Paulo Garcia. Minhas amigas e meus amigos de Goiânia, o Paulo Garcia é um político novo, sério e competente. Demonstrou isso no seu pouco tempo de mandato. O Paulo deu continuidade ao trabalho do Iris e nos próximos 4 anos vai avançar ainda mais. Em 7 de outubro, vote Paulo Garcia. Vote 13. Paulo Garcia, 13. Coligação Goiânia, cidade sustentável. Você é nosso convocado para participar do maior evento do Poder Judiciário. Juízes, advogados, conciliadores e a sociedade vão se reunir para realizar o maior número possível de acordos e de apertos de mão. Participe. Quem conseguia sempre sai ganhando. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Esporte. Bom dia, apenas um jogo foi disputado na noite desta terça-feira, abrindo a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Bragantino manteve viva a esperança de permanecer na Série B ao derrotar o América Mineiro por 2-0 em Bragança Paulista. Com o resultado, o Bragantino subiu aos 21 pontos e manteve a desesperadora 18ª posição, ainda ameaçado pelo rebaixamento. Já o América Mineiro segue 8º com 40 pontos. O Goiás, terceiro colocado, joga sábado contra o líder Vitória às 4 da tarde. 8h15. Hoje é dia do maior clássico sul-americano entre seleções Brasil e Argentina. O jogo programado para as 22 horas, chamado de Clássico das Américas, será apitado pelo paraguaio Carlos Amarilha, auxiliado por Rodney Aquino e Carlos Cáceres, também do Paraguai. Na história dos jogos, as duas seleções já se enfrentaram 93 vezes. A Argentina tem 35 vitórias contra 34 do Brasil. Aconteceram 24 empates. O ataque brasileiro fez 147 gols e o argentino balançou as redes do Brasil 143 vezes. Com relação à segurança para Brasil e Argentina, a Polícia Civil tem um plano de ação especial antes, durante e após o amistoso. Os trabalhos começaram no início da noite de ontem e terminam às 2 horas da manhã de amanhã. Segundo o superintendente da Polícia Judiciária, delegado Carlos Roberto Teixeira, a proposta é fazer com que a delegacia, que funciona no interior do estádio Serra Dourada, atenda todas as demandas que requerem intervenção da Polícia Civil, aplicando o Estatuto do Torcedor. 8h16. E a CMTC vai reforçar transporte coletivo para o estádio. A partir das 3 horas da tarde de hoje, a CMTC, Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos, vai reforçar a frota nos terminais Praça da Bíblia, Isidória, Bandeiras e Cruzeiro do Sul. A gerente operacional da CMTC, Flávia Ximenes, informa que a operação da linha 001, eixo Anhanguera, também vai ter reforço. Teremos também uma operação reforçada na linha do eixo Anhanguera e teremos inspetores que estarão no terminal Praça da Bíblia e no estádio Serra Dourada, que vai estar fazendo um remanejamento nos ônibus que a gente vai estar disponibilizando nesses 4 terminais. Teríamos também venda de City Pass no posto Cacareco, no Shopping Flamboyant e na localidade da Avenida Fued José Serra. A Polícia Militar vai reforçar a segurança com 400 homens, 300 dentro do estádio e 100 do lado de fora. Batalhão de choque, cavalaria, rotam e viaturas também vão marcar presença no Serra Dourada. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8h17, agora sobre o jogo. O técnico Mano Menezes confirma Luiz Fabiano no ataque titular do Brasil contra a Argentina.
A seleção brasileira encerrou ontem à tarde no estádio Serra Dourada a preparação para o Superclássico das Américas. Enfrenta a Argentina hoje, às 10 da noite, no estádio Serra Dourada. De acordo com o trabalho comandado ontem pelo técnico Mano Menezes, a seleção brasileira deverá entrar em campo logo mais à noite da seguinte maneira: Jefferson no gol, Lucas Marques na lateral direita, a dupla de zaga Dedé e Hever, na lateral esquerda Fábio Santos. O meio-campo com Ralf, Paulinho, Jadson e também o meia Lucas. No ataque, a novidade ao lado de Neymar, quando muitos esperavam por Leandro Damião, nada disso. Luiz Fabiano confirmado no time titular brasileiro. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. A Argentina vai para o jogo desta noite de forma cautelosa e com marcação específica sobre Neymar. Para o clássico desta noite no estádio Serra Dourada, o Superclássico das Américas, entre Brasil e Argentina, o técnico Alejandro Sabella escala 3 jogadores que atuam no futebol brasileiro entre os 11 titulares. O volante Guinhazu, que é do Inter, Martínez, atacante do Corinthians, e o Barcos, atacante do Palmeiras. A Argentina entra em campo contra o Brasil cautelosa, um esquema 3-5-2. Serão 3 zagueiros e no meio-campo 3 volantes. Entre eles, Guinhazu, que vai tentar parar Neymar. Para os argentinos, o principal nome da seleção brasileira. Humberto Castro, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Brasil! E o Scratch de Ouro da Rádio Brasil Central, às 8h20, traz a sua opinião, com Jadir Santos, falando sobre Brasil e Argentina, clássico maior da América do Sul. Bom dia, Jadir. Bom dia, José Calazans, meus amigos do Mundo em Sua Casa. É um acontecimento realmente grandioso na área do esporte hoje no estádio Serra Dourada. O Brasil recebendo a seleção da Argentina e o torcedor, evidentemente, cercado de uma grande expectativa para esta partida. Afinal de contas, não é todo dia que você tem a oportunidade de assistir em pleno estádio Serra Dourada um jogo da magnitude de um Brasil e Argentina, um dos maiores clássicos do futebol mundial, e evidentemente isso só foi possível pela intervenção do governador Marconi Perillo, que há já algum tempo acertou a realização desta partida de futebol aqui no Brasil, e o que é melhor, permitiu que nesta parceria que o governo de Goiás faz com a Federação Goiana de Futebol, que 22 mil ingressos fossem distribuídos, trocados pela nota fiscal. Isso aconteceu na última sexta-feira, para que aqueles torcedores menos aquinhoados financeiramente pudessem assistir a esta partida de futebol. Os ingressos foram trocados na sexta-feira, então hoje eles terão a oportunidade de ver esse grande acontecimento futebolístico no estádio Serra Dourada. Mais 20 mil ingressos, totalizando 42 mil, foram colocados à disposição do público. Evidentemente que ainda restam alguns ingressos e estão sendo vendidos ao preço de R$190 a cadeira e R$90 a arquibancada. Em relação ao jogo, o técnico Mano Menezes, ontem no estádio Serra Dourada, fez um reconhecimento do terreno do estádio Serra Dourada, e evidentemente que ele adota uma postura inteligente acima de tudo, pois tira proveito do entrosamento que já existe entre alguns jogadores, como por exemplo ele escala 3 jogadores do Corinthians, o lateral esquerdo Fábio Santos e os volantes Paulinho e Ralf, como também 3 jogadores do São Paulo, o Lucas no meio campo, o Jadson, também jogador de meio campo, e o Luiz Fabiano, comandante de ataque do time do Brasil. Evidentemente que é a grande novidade da seleção brasileira neste jogo contra a Argentina. Luiz Fabiano, que a última vez em que vestiu a camisa da seleção brasileira foi naquele confronto na África do Sul contra a Holanda, quando nós fomos eliminados da Copa da África do Sul. Então a expectativa de um grande jogo. O Brasil está muito bem escalado, 3 jogadores do Corinthians, 3 jogadores do São Paulo, 2 jogadores do Botafogo, o Jefferson e o Lucas, o goleiro e o lateral direito, e o Hever, que é do Atlético Mineiro, Dedé do Vasco, e completa esse time o atacante Neymar. Evidentemente a grande esperança e a grande preocupação, vocês ouviram aí agora mesmo Humberto Castro, a grande preocupação da defesa do Corinthians, que jogam com 3 zagueiros, 3 volantes, ou seja, querem parar de qualquer forma o
futebol do Brasil, até porque no último confronto entre o Brasil pela Copa Roca, que hoje é denominada o Super Clássico das Américas, o Brasil foi o vencedor com um empate em 0-0 em Córdoba e 2-0 em Belém. A gente espera que o Brasil faça um grande jogo, afinal de contas a seleção ela está um pouco desmoralizada pelos últimos resultados obtidos. Esperamos que aqui no estádio Serra Dourada, com o apoio de um grande público que deve lotar o nosso estádio, o Brasil possa enfim fazer um grande jogo e sair aplaudido do estádio Serra Dourada. Calazans. Ok, Jair, muito obrigado pela participação. São 8h24, mais notícias do esporte a partir das 10 horas, por causa do horário político, no Parada dos Esportes. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa. Venha celebrar a paz nos 3 dias Pazeando. De manhã, mostra de filmes Telinha da Paz e à tarde, palestras de cultura de paz com entrada gratuita. À noite, um super show beneficente com a banda Sentido Contrário. Meia entrada somente R$10. 19, 20 e 21 de setembro no Goiânia Ouro. Informações soldadosdapaz.org. Promoção Festival Craques da Paz. Realização Instituto Soldados da Paz. Apoio Rádio Brasil Central. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Com informações sobre a greve dos Correios, para saber como está o atendimento nas agências. Paulo Henrique Santos, bom dia. Bom dia, Gil, bom dia a todos. Olha, agora há pouco a gente falou sobre a greve dos Correios, né, que atinge 23 estados do país, incluindo Goiás. A gente falou com a direção, né, do órgão aqui no estado, e agora vamos ouvir os trabalhadores, né, aqui ao meu lado, o Eliseu Pereira da Silva, que é secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores nos Correios em Goiás, ele vai nos dizer, Eliseu, qual que é a reivindicação da categoria para deflagrar essa greve que já atinge quase todo o país. Bom dia. Então, nós estamos reivindicando a reposição da inflação medida pelo DIEESE, que dá 6,3%, estamos reivindicando um aumento real de 3,7%, estamos reivindicando um aumento linear de R$200, que aí você conseguindo um aumento linear, você beneficia aquele trabalhador que ganha menos, que ganha o piso, que hoje no Correio é R$942. E estamos reivindicando que o trabalhador tem um piso salarial digno. Esse piso salarial digno, no nosso entendimento, baseado nos estudos feitos também pelo DIEESE, é R$2.500. E além disso, estamos reivindicando ainda a questão das melhores condições de salário, a extinção do sistema de avaliação permanente que está atendendo no Correio, que é um verdadeiro assédio moral constante sobre os trabalhadores da área de distribuição, principalmente os carteiros. E é isso, são essas reivindicações dos trabalhadores. Além de estamos reivindicando também a manutenção do nosso atendimento à saúde. O Correio tem o Correio Saúde, que atende todos os funcionários, e a empresa está trabalhando para extinguir isso. Nós estamos querendo também a manutenção do atendimento à saúde dos funcionários. E quais serviços que estão parados por enquanto? Principalmente, o serviço principalmente atingido será a distribuição aos clientes, a distribuição e o atendimento nas agências. Mas também será afetado o tratamento lá no CTCS. Vai ser mantido algum efetivo trabalhando? Sempre é mantido, né? O funcionário, no trabalhador de uma maneira geral, nunca adere 100%. A gente até espera que o maior número possível de trabalhadores se conscientize da necessidade da luta, porque sem luta nós não vamos ter melhoria mesmo, a empresa já demonstrou que não tem interesse em melhorar. E então a gente até aproveita e conclamar os colegas os trabalhadores que venham assim, nós esperamos aí pelo menos aqui na capital, pelo menos 40% participando da mobilização, participando da greve. No ano passado a gente já teve uma greve que durou quase um mês, né? A expectativa é que essa também dure o mesmo tempo, ou a categoria está disposta a fazer um acordo o mais rápido possível? Não, ano passado durou 28 dias e essa semana, a greve estava marcada para a semana passada. Nós abrimos mão, jogamos para essa semana para ver se havia uma possibilidade de negociação. Nós queremos que a greve seja o mais curta possível, mas nós queremos ser atendidos nas nossas reivindicações, que a empresa ofereceu, num primeiro momento, 3%, que não dava nem metade da inflação medida pelo DIEESE. Aí depois ofereceu 5,2%, demonstrando que não há interesse em negociar, há interesse em novamente correr para os braços do juiz do TST. E aí não dá para, em vez de buscar a negociação, ela correr sempre para debaixo das togas do TST. Então há interesse da categoria em negociar o quanto antes, não há interesse em ficar indefinidamente de greve, não é essa a nossa intenção. Nossa intenção é fazer um movimento forte, organizado, roteiro, mas que nos leve a conseguir os nossos objetivos. Então é isso, falamos com Eliseu Pereira da Silva, secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores do Correios em Goiás. Um bom dia, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço a atenção de vocês da imprensa
e deixar claro que realmente nós vamos buscar os meios de minimizar também os impactos da nossa greve, como fizemos ano passado, com algumas atividades interessantes, como doação de sangue, essas coisas, para minimizar, compensar, já que não estamos lá fazendo a distribuição para o outro lado, tá bom? Tá certo. Voltamos ao estúdio. Lembrando que também os bancários estão em greve. Ontem, no primeiro dia da greve dos bancários em Goiânia, a população já enfrentou transtornos, o que indica que o movimento pode ser ainda mais radical este ano. Os grevistas fecharam até a entrada do autoatendimento de várias agências no centro da capital, o que obrigou muita gente a buscar outras agências para fazer operações simples, como retirar um extrato bancário. 8h28. Agora as informações com Libório Santos. Bom dia. Bom dia, Gil. Bom dia, Karine. Bom dia, ouvintes da Brasil Central. Nosso giro pelas rodovias goianas, últimas 24 horas. Um total de 15 acidentes, 5 feridos e uma vítima fatal. O acidente mais grave foi uma tríplice colisão ontem por volta das 4 da tarde, BR-153, quilômetro 337, entre Séries e Jaraguá. Uma carreta com carga especial, placa HBZ 752 de Belo Horizonte, inclusive essa carreta com 8,5 metros de largura, estava até com escolta de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal. Pois bem, colidiu com essa carreta um Peugeot placa MXG 4596 de Grupo Tocantins, Maxwell de Leandro Melo, 34 anos, fatal. Segundo informações da polícia, Maxwell era enteado do governador do Tocantins, Siqueira Campos. O terceiro veículo envolvido, uma Amarok placa MXD 6870 de Lajeado, também do Tocantins. Motorista saiu ilesa. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 8h29. Governo do Estado lança guia 4 rodas que traz os roteiros de 19 cidades goianas. O guia é confeccionado pela editora Abril e tem 50 anos de tradição no país. A edição 2013 traz cerca de 140 páginas com indicações de 350 hotéis, restaurantes e roteiros turísticos do estado de Goiás. O almoço de lançamento foi realizado ontem no Palácio das Esmeraldas e contou com a presença de secretários de Estado e também jornalistas. O redator-chefe da editora Abril, José Eduardo Camargo, fala dos principais destaques do estado que estão contemplados no guia. Goiás tem um mix de atrações que é muito interessante para o turista brasileiro. Aqui no estado vocês têm praias, no Rio Araguaia, vocês têm os parques temáticos, vocês têm a tradição, a cultura, a história, a natureza que é exuberante, vários destinos de turismo de aventura, por exemplo. Então acho que é um misto de atrações que encantam qualquer turista. A gastronomia aqui em Goiânia, né, que vem ganhando destaque ano a ano, a gente sente isso. Então acho que foi uma escolha natural chamar a atenção para o estado de Goiás. Durante o almoço, o governador ressaltou a credibilidade do Guia 4 Rodas e da projeção nacional e internacional que vai proporcionar aos pontos turísticos do estado. Nós queremos contar com o Grupo Abril para divulgação do que está acontecendo aqui de maneira muito positiva. E a publicação que vocês estão apresentando aqui final de semana em Goiás, com certeza vai ajudar muito na divulgação das nossas riquezas naturais, das nossas belezas, da nossa cultura e ao mesmo tempo também acabará colaborando para que novos investidores venham para cá e nos ajudem nesse processo de aceleração do nosso desenvolvimento. O guia vai estar disponível nas bancas de jornais e revistas ao custo de R$ 14,99. Riva Cran para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8h31. Primeira-dama Valéria Perillo inaugura Centro Educacional em Goianira. A presidente da Organização das Voluntárias de Goiás, Valéria Perillo, participou nesta terça-feira da inauguração do Centro Educacional Infantil América Benício de Souza, no setor Cora Coralina, em Goianira. O SEI é uma unidade do projeto Criança Cidadã, parceria entre OVG, AGEAB e Prefeitura do município. De acordo com Valéria Perillo, a segunda etapa do projeto prevê a construção de mais 100 novos centros de educação infantil em várias regiões do estado para atender a necessidade das mães que precisam trabalhar. Estamos entregando mais uma creche na cidade de Goianira para contemplar as mães, para que elas possam sair para trabalhar tranquilas, sabendo que seus filhos estão num local adequado, preparado para serem bem cuidados e crescerem saudáveis. A creche tem capacidade para receber cerca de 120 crianças de 4 meses até 3 anos e 11 meses. A estrutura conta com berçários, salas de higienização, sala de orientação pedagógica e demais dependências equipadas para o funcionamento imediato, com 82 crianças já inscritas.
Segundo o prefeito de Goianira, Carlos Alberto Andrade de Oliveira, a prefeitura recebeu também uma ambulância e outros 2 centros devem ser inaugurados até o final do ano. Recebemos também uma ambulância que vai ficar aqui no próprio setor Cora Coralina. Temos a parceria com a GEAB, OVG, de uma outra creche que já está em andamento no nosso bairro Triunfo, que é o primeiro bairro da chegada de Goiânia para cá. Enfim, até o final do ano nós estaremos com as 3 unidades em parceria, OVG, a GEAB, Prefeitura funcionando, e mais outras 2 creches que é em parceria com o governo federal. O Centro de Educação Infantil América Benício de Souza recebeu este nome em homenagem à líder comunitária do setor, falecida em 2007 aos 74 anos. América era mãe de 9 filhos e sonhava com a construção de uma creche no Cora Coralina. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8h33 e termina mais uma edição do Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição Adam Mendes, Antônio Correia e Marcelo Cabral. Direção de estúdio Luzene Gomes. Chefes de reportagens Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio Otair José. Central técnica Leandro Franco. Gerência do Sistema de Rádio Suede Barbosa. Direção de Tele Rádio Difusão Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7h30 da manhã. Obrigado pela sua audiência e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia e até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.